Turma, vamos continuar Oi, tudo bem? Eu sou o professor Souto. Nós vamos continuar a parte de campo elétrico, tá? Aí, no caso, campo elétrico uniforme é assim, você tem duas placas infinitas, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente. Tá? Quando diminuirmos isso daqui bastante, colocarmos um material aqui isolante, ele vai se tornar um capacitor, que é um acumulador de cargas. Isso que é interessante. Mas antes de falarmos de campo elétrico uniforme, vamos lembrar de uma coisa, bom, eu já havia falado sobre Michael Faraday, né? Isso a gente não pode deixar de relembrar. E você tem que lembrar de uma coisa. Lembrar não, você vai aprender. Se você não sabe, existe a gaiola de Faraday. Isso é interessante, antes da gente falar desse campo elétrico uniforme. Como é que funciona essa gaiola de Faraday? O que ele fez? Ele fez uma experiência que ele construiu uma gaiola mesmo, de metal, tá? Ligou um gerador, né? Um gerador de eletricidade. O que é um gerador de eletricidade? Você tem uma fita aqui que vai girando. Aqui tem dois roletes, aqui tem um motor. Essa fita, né? Você vai girando essa fita e aqui nós temos pontinhas de metal, tá? O que vai acontecendo? Isso vai atritando e vai arrancando os elétrons dessas pontinhas metálicas. Essa fita vai tirando esses elétrons. O que acontece? Vai criar uma grande diferença de potencial, que chega aí em torno de 100 mil volts. Tá? Conhecido como gerador de Van de Graaff. Né? Então você tem simplesmente um atrito. Tá? Você tem uma fita girando e atritando contra pontas metálicas. Esse atrito, o que vai acontecendo? Vai arrancando os elétrons e vai criando uma diferença de potencial de 100 mil volts. Aí o que ele fez? Ele ligou isso numa gaiola. Tá? Então você tem aqui a gaiola. O que ele quis mostrar? Ele quis mostrar que o campo elétrico no interior de uma gaiola ou no interior de uma esfera metálica é zero. O campo elétrico é zero. Tá? Então ele pegou, aqui tem uma cadeira, ele sentou aqui, tá? Aí ligaram lá o gerador, tá? E ele não morreu eletrocutado. Então o que aconteceu? Como o campo, se você coloca uma gaiola dessa e coloca um celular aí dentro, você não vai conseguir, por exemplo, ligar para o celular do Faraday. Então se ele tivesse um aparelho celular aqui, né? Por quê? Porque aqui você tem as cargas, aí qual é a ideia da coisa? As cargas, elas ficam acumuladas, vamos supor aqui que as cargas elétricas ficaram acumuladas. Elas se acumulam na parte externa da gaiola. As cargas ficam todas na parte externa. É a mesma coisa que cai um raio, né? Cai um raio perto do seu carro, um raio no carro, vamos supor. Se você sair do carro, puser o pé no chão, você criou uma diferença de potencial entre o chão e o carro, que ele está todo eletrocutado, os elétrons estão em torno da carcaça metálica do carro, né? O que acontece se você puser o pé para fora? Você vai criar uma diferença de potencial e toda aquela carga vai passar por você. Tá? Tem uma vantagem da tensão ser muito alta, que os elétrons correm por fora do corpo, tá? Mas é um risco muito grande. É igual cai um raio numa pessoa e a pessoa não morreu. Por quê? Porque uma boa parte da eletricidade vai ficar na parte externa do corpo. Causa um estrago, mas às vezes não chega a matar, mas machuca bastante. Então o que acontece? Aqui as cargas ficam na parte exterior. O que aconteceu? Aqui você tem duas cargas elétricas, elas estão se repelindo. Se você analisar essa carga aqui elétrica, você tem um campo, segundo o referencial de eletricidade, né, para a gente poder equacionar tudo isso, tem um campo de aproximação para cá e um campo elétrico de aproximação
se você pegar esse ponto com relação a essa carga negativa, por exemplo, dá para entender que esses campos se anulam. Então isso é importante você saber, tá? Que o campo elétrico no interior de uma gaiola de Faraday ou numa esfera metálica, ele é zero. Tá? Isso daqui é um ponto importante. O que acontece aqui no campo elétrico uniforme? Nós temos duas placas infinitamente grandes, é uma área infinita, e aí eu vou pensar, num ponto qualquer entre essas placas, nós temos aqui um campo elétrico apontado para cá. Então nós vamos entender que se eu tenho aqui um campo elétrico uniforme, esse campo ele é constante em todos os pontos. Em qualquer ponto que você pegar aqui, o campo elétrico é o mesmo, tá? Por isso o próprio nome diz, campo elétrico uniforme. O que acontece, turma, se eu jogar uma carga positiva aqui? Eu pego uma carga de prova e jogo aqui dentro. Essa carga positiva foi jogada aqui com uma certa velocidade, tá? Então eu joguei a carga, por exemplo, com uma velocidade para cá, vai. Então eu resolvi jogar essa carga de qualquer jeito, assim, ó, tchum, daqui para cima, tá? Pode ser qualquer direção que você... O que vai acontecer? Nós temos uma força elétrica. Se a carga é positiva, a força elétrica tem a mesma direção e sentido do campo, tá? Olha lá, força elétrica para cá. Sabemos então que essa carguinha vai fazer esse movimento curvilíneo, tá? Então se você fizer jogar essa carga para cá, se você jogar essa carga, ela vai fazer isso. Vamos supor que eu jogue essa carga exatamente desta posição. Então ela vai fazer isso, tá? Aproximadamente. Aqui vai ser um movimento curvilíneo, tá? Um movimento curvilíneo, né? Vai fazer um movimento curvilíneo. O que você tem que saber é que a força e o campo, se essa carga for positiva, ela tem a mesma direção e sentido do campo. E aí eu sei o que acontece com ela, tá? Qualquer movimento. Se você lançar a carga com a velocidade para cá, ela vai acelerar daqui para cá, porque ó, a velocidade e a força têm a mesma direção. Então se você lançou a carga para cá, você vai ter, de qualquer forma, você vai ter aceleração, né? Mas o que a gente precisa entender aqui é que eu vou... Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou organizar, o que você precisa saber, o que o examinador pode perguntar com relação a isso, tá? Então eu vou estar apagando aqui, fazendo o desenho novamente, para equacionar agora matematicamente tudo isso, o que um examinador pode perguntar com relação a essa parte, tá? O que vão te perguntar? Vão te perguntar o seguinte, que existe uma relação física, então você precisa conhecer o que acontece fisicamente nesse sistema básico, né? Simples. Teoricamente simples. Né? Então, nós temos aqui um potencial A, tá? 200 volts, um potencial B qualquer, ok? Aí eu lancei uma carga e lancei uma carga para cá, com uma velocidade para cá assim, e ela realizou uma determinada trajetória. Lembrando-se que nessa carga positiva, a força elétrica tem a mesma direção e sentido do campo, que é do positivo para o negativo. Então, mais uma vez, o campo elétrico positivo é de afastamento e o campo negativo é a carga negativa de aproximação. Nós sabemos que o trabalho realizado pela força elétrica é a carga vezes a diferença de potencial, certo? Então, é VA menos VB. Você pode lembrar também que aqui o potencial A é maior que o potencial B, e se essa carga é positiva, ela vai do maior para o menor potencial, tá? Vamos lembrar também, aqui eu não vou colocar o então da matemática, porque aí daria uma sequência. Vamos colocar aqui como se fosse um sisteminha, tá? Sabemos também que força elétrica é a carga vezes o campo elétrico, tá? Isso em módulo, tá? Não estou usando a flechinha. Aqui tem que saber que aqui é o sinal de igual, tá? Beleza. Muito bem. Certo?
Então eu vou juntar as duas coisas. Outra coisa, mais uma coisa que eu, pensando agora aqui, eu vou juntar também, é a força elétrica, é a força vezes o deslocamento. Então eu vou colocar força elétrica vezes deslocamento. Então a carga veio daqui para cá, tá? O deslocamento da carga foi esse aqui, ok? Por quê? Porque se a força elétrica ela é horizontal para a direita, você vai considerar essa distância, que tem a mesma direção da força, tá? Isso que é trabalho. Beleza. Por que aqui na fórmula do trabalho, você lembra de aula da mecânica, que aparece o cosseno do ângulo θ entre a força e o deslocamento? Né? Porque eu faço uma projeção. Se a força não estiver, se a força não estiver na direção do deslocamento, você vai fazer uma projeção, tá? E aí, essa projeção é o cosseno de θ. Mas aqui no caso não, aqui é a distância horizontal e a força elétrica horizontal. Então não preciso. Tanto é que cosseno de zero é 1, né? Então eu não preciso. Como o cosseno de zero é 1, não vou usar o cosseno aqui. Ok? Muito bem. No lugar do trabalho, vou substituir essa aqui e vou substituir esta aqui também. Então, no lugar do trabalho, eu vou colocar força elétrica vezes... então veja bem, no lugar do trabalho, eu vou colocar simplesmente força vezes distância. Eu vou tirar o EL aqui para ficar mais fácil de eu escrever. A carga... então aí ficou força vezes distância igual a carga vezes a DDP, né? E a DDP eu vou colocar como U, ok? Então essa DDP aqui eu escrevo como U, diferença de potencial. No lugar da força elétrica agora, eu substituo carga vezes campo. Então vou substituir no lugar da força, vai ficar carga vezes campo. Vezes distância entre as placas é carga vezes DDP, ok? Agora o que eu vou fazer? Vou simplificar aqui. E você tem a simples fórmula que ficou. Campo elétrico vezes distância entre as placas é a diferença de potencial entre as placas. Isso é importante você saber. E para você gravar, simplesmente lembra, é de e aí, então como é que é? É de tá? Não vai lembrar de Edu, porque senão você vai confundir, hein? Tem cara que pensou em Edu, colocou diferente disso. O cara pôs, então não vou nem falar, porque falar o errado. Então é o ED igual a U, tá? ED U. Turma, aí vem a pergunta, né? Qual é um exercício bem básico, bem simples para a gente entender e para que servem essas coisas? Vamos só lembrar assim, antes de responder a pergunta qual é o campo elétrico gerado entre as placas, vamos pegar duas grandezas conhecidas. Uma, a diferença de potencial entre as placas de 220 volts, que todos nós já conhecemos das ligações das nossas casas, né, da parte elétrica que entra na nossa casa, a tensão elétrica que entra na nossa tomada, que eu posso tirar da tomada, e a distância de meio metro, todo mundo sabe que é isso. Então imagina uma placa infinita, né? Isso é só um conceito físico. Para eu entender assim, que campo elétrico é esse, né? Campo elétrico, qual seria o campo elétrico se eu tivesse uma situação dessa real que eu conheço? Esse número eu conheço, esse número eu entendo, que é meio metro, e 220 volts eu sei o que é. Então eu vou lá, usar a fórmula ED igual a U. Simplesmente isso. O campo elétrico, né, gerado entre as placas é o E. Então, E vezes a distância entre as placas, que é de meio metro, igual a diferença de potencial, que é de 220 volts. Certo? Então, esse campo elétrico gerado entre as placas é 220
dividido por meio, né? Que vai dar 440 volts por metro. Ou newtons por coulomb. Pode ser também, volt por metro, newtons por coulomb. Então, você fala assim, bom, na verdade, ninguém vai entender, é uma medida muito abstrata. O que é esse campo elétrico aí? 440, não sei o que é isso. Mas eu entendi que esses 440 são gerados entre duas placas de tamanho infinito, eu consegui visualizar isso, a medida de meio metro e uma diferença de potencial que eu peguei essas duas placas e liguei num fio lá na tomada lá em casa. Entende? Então, quando é para você entender o seguinte, se eu jogar uma carga aqui, uma carga elétrica, qualquer carga elétrica, eu vou saber então qual é a força elétrica que age, porque a força elétrica é a carga vezes esse campo. Então, se eu jogar uma carguinha elétrica qualquer, eu vou saber qual é a força elétrica, vou saber a energia que está sendo gasta para transportar essa carga, né? Então, pelo menos uma noção, por isso que eu comecei por esses dois valores, tá? O 220 volts e o meio. Então, simples aplicação da fórmula E vezes D igual a U, ok? Então é isso. Turma, nós temos o seguinte, ó. Tem aqui uma nuvem, né? O raio vai cair da nuvem para a Terra, tá? Lembrando que existe também a possibilidade de sair o raio da Terra para a nuvem. Agora, 90% dos raios são dessa forma aqui, tá? Então nós temos aqui a distância entre a nuvem e o solo, tá? Aqui nós temos o solo. E ele quer saber qual é o campo elétrico gerado. Uma curiosidade é que o raio, quando ele cai, ele forma um tubo, como se fosse um tubo. É uma tubulação de ar ionizado. O que é o ionizado? A temperatura em torno, pela descarga elétrica, é tão grande, em torno de 30 mil graus Celsius. O ar ele fica ionizado em torno desse canal, tá? Chamado canal ionizado. E aí você tem o fluxo da corrente elétrica. Mas qual é o campo elétrico gerado aqui? Então nós vamos fazer, né? Presta atenção. A fórmula é simples, mas tem que tomar um cuidado. O ED igual a U, diferença de potencial. Aqui ele coloca 10 à sexta, turma, 10 à sexta é 1 milhão. 1 milhão de volts, tá? Então a coisa não é tão tranquilinha assim, não. Aí o que acontece? O campo elétrico é a pergunta do problema, mas no Sistema Internacional de Unidades, o campo elétrico vai ser volt por metro. Então o que eu vou ter que fazer? Transformar o quilômetro em metro. Por isso que eu quis colocar esse modelinho para você não esquecer do Sistema Internacional de Unidades. Então, 2,5 quilômetros. Para passar para metro, eu multiplico por 1.000. Tá? Então, nós temos aqui 2.500 metros. Então, 2.500 metros e uma diferença de potencial de 1 milhão de volts. Tá? Acontece, então, que o campo elétrico vai dar em volt por metro, porque aqui é metro e aqui é volt, né? Então, eu faço 1 milhão dividido por 2.500, certo? Então, esses dois zeros eu já posso simplificar, esses dois zeros eu posso simplificar. Aqui fica fácil, porque eu tenho 100 dividido por 25, ó. 100 dividido por 25 vai dar 4. Aí sobram 2 zerinhos, não é verdade? Então eu tenho 400 volts por metro. Aí o aluno vai me perguntar, como assim? Se você acabou de calcular lá, lembra que nós fizemos um na nossa casa? Ligando.
no 220, numa distância de duas placas infinitas de meio metro. Dá tudo aquilo? Dá tudo isso mesmo, 400 volts por metro. Lembra que no nosso cálculo agora passado, deu 440 volts por metro? Por isso que isso é um conceito muito abstrato, é um conceito matemático, que precisa, né, ser trabalhado na sua cabeça, para você não... Mas é isso mesmo, o campo elétrico gerado entre a nuvem e o solo é muito próximo daquele modelo que eu acabei de falar para vocês anteriormente. Isso é interessante, porque é uma relação, né?